Um jovem fugitivo, acusado injustamente, encontra uma criança perdida durante sua fuga. Ao descobrir que o menino havia sido sequestrado, ele arrisca tudo para protegê-lo, enfrentando perigos, perseguições e revelações que mudam completamente seu destino. No fim, a verdade vem à tona, mostrando que ele nunca foi quem todos pensavam, mas sim o herói que salvou uma vida. Assista essa história emocionante agora e viva cada momento dessa jornada de coragem e redenção. E não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias intensas como essa. A noite caía sobre a pequena cidade de Vale Sereno, tingindo o céu com tons de laranja escuro e roxo profundo. Nas ruas quase vazias, passos apressados ecoavam entre becos estreitos. Eram passos de um jovem, roupas sujas, olhar cansado e respiração tensa. Ele era conhecido apenas como Elias, o jovem fugitivo que todos acreditavam ser perigoso. Elias caminhava rápido, tentando se manter longe das luzes dos postes. Cada sombra parecia uma ameaça, cada ruído, um sinal de que estavam atrás dele. Fazia 3 dias que corria sem descanso. 3 dias desde que seu nome fora parar nas manchetes como suspeito de um crime que ele sabia não ter cometido. O frio começava a cortar sua pele quando um som diferente o fez parar, um choro. Era fraco, tremido, quase engolido pelo vento. Elias franziu o senho, tentando ignorar. A última coisa que precisava era se envolver com problemas que não eram seus. Mas algo dentro dele não permitiu que seguisse adiante. Ele se aproximou da esquina de onde o som vinha. No escuro, um vulto pequeno tremia encolhido perto de uma lixeira metálica. Era uma criança, um garoto de uns 7 anos, com o rosto sujo e lágrimas marcando o silêncio da rua. Ei, está tudo bem? Elias perguntou, mantendo a distância. A criança levantou a cabeça, assustada. Seus olhos grandes e claros refletiam medo e algo mais profundo, desespero. Eu me perdi, o menino murmurou, tremendo. Tem um homem me procurando. Essas palavras fizeram o peito de Elias se contrair de um jeito estranho. Ele olhou ao redor, cauteloso. Se o menino estava dizendo a verdade, ambos corriam perigo. Qual seu nome? Elias sussurrou, agachando-se lentamente para não assustá-lo. Noah, respondeu o garoto. Seus dedos apertavam a borda da camiseta rasgada como se ela fosse a única coisa que ainda o mantinha firme. Elias respirou fundo. Ele sabia que deveria ir embora, deixar que alguém da cidade encontrasse a criança. Mas o olhar de Noah não era algo que ele conseguiria ignorar. Talvez porque, em algum lugar dentro de si, reconhecia aquele mesmo olhar de quando era menor. Vamos sair daqui. Rápido, Elias disse, estendendo a mão. Noah hesitou, mas acabou segurando-a. Suas mãos estavam geladas, frágeis, quase sem força. Eles caminharam apressados por um beco lateral, evitando ruas principais. Elias mantinha a cabeça baixa, os sentidos ligados. O garoto tentava acompanhar seus passos, tropeçando às vezes, mas sem reclamar. Por que aquele homem está te procurando? Elias questionou, mantendo o tom calmo, mesmo que seu coração estivesse disparado. Noah mordeu o lábio e disse baixinho, Ele me levou de casa. Eu consegui fugir, mas ele ainda está por aí. Elias sentiu o estômago afundar. Isso não era apenas uma criança perdida, era sequestro. De repente, um barulho pesado de passos ecoou atrás deles. Elias puxou Noah para trás de um portão enferrujado, colando o garoto contra a parede. Uma silhueta grande cruzou a rua, olhando de um lado para o outro. Noah segurou o casaco de Elias com força, lutando para não chorar. Elias colocou um dedo nos lábios, pedindo silêncio. E ali, naquele momento, o jovem fugitivo percebeu que proteger aquela criança poderia custar muito caro, mas era algo que ele não abriria mão de fazer. A silhueta parou bem no meio da rua, observando ao redor como um predador farejando sua presa. Elias sentiu o corpo inteiro ficar rígido. Noah tremia tanto que parecia que seus ossos batiam uns nos outros. O homem tinha ombros largos, cabeça raspada e uma postura que transbordava violência. Ele está perto. Noah sussurrou com a voz quase inaudível. Elias apertou o ombro do garoto em resposta, pedindo calma. O coração dele batia tão forte que parecia ecoar no beco estreito. Depois de alguns segundos tensos, a silhueta seguiu em frente, sumindo no canto da rua. Elias esperou mais alguns instantes até que o som dos passos desaparecesse completamente antes de soltar a respiração que nem percebeu estar prendendo. Temos que ir para um lugar seguro, Elias disse, segurando Noah pela mão. A criança assentiu, enxugando as lágrimas com o dorso da mão. Eles seguiram por trás de casas apertadas, passando por cercas,
quintais silenciosos e vielas escuras. Elias não tinha um destino certo. Tudo o que tinha era instinto, o mesmo instinto que o manteve vivo nos últimos 3 dias fugindo de acusações falsas. Mas proteger Noa agora era prioridade absoluta. Enquanto caminhavam, Noa olhava para Elias com curiosidade. Por que você está me ajudando? Todo mundo tem medo de você, ouvi eles falando na rua. As palavras da criança atingiram fundo. Elias desviou o olhar, sentindo um nó se formar na garganta. Porque nem tudo que falam por aí é verdade. A resposta foi curta, mas carregada de um peso que Noa percebeu mesmo sem entender completamente. Eles chegaram a um galpão abandonado perto da antiga estação de trem. A porta estava torta, quase caída, mas era discreto o suficiente para oferecer abrigo temporário. Elias entrou primeiro, certificando-se de que não havia ninguém ali dentro. O ar cheirava a poeira e madeira molhada, e gotas de água pingavam de um buraco no telhado. Noa entrou devagar, abraçando os próprios braços. Tá frio. Elias tirou o casaco surrado e colocou nos ombros do menino. Melhor. Noa assentiu. Era grande demais para ele, mas aquecia. Você disse que aquele homem te levou de casa, Elias começou. Você lembra de alguma coisa? Algum motivo? Noa franziu a testa, tentando puxar memórias. Ele falava no telefone, dizia que alguém ia pagar muito por mim. Acho que era por isso. O estômago de Elias embrulhou. Isso confirmava que não era um caso simples, era tráfico. Ele passou a mão pelos cabelos, tentando pensar rápido. Enquanto isso, Noa o observava com confiança crescente. E você? Por que tá fugindo? Noa perguntou de repente, sem rodeios. Elias congelou. Nunca gostou de falar sobre isso. Mas de algum jeito, olhando para aquele garoto, sentiu que ele merecia ao menos parte da verdade. Estão dizendo que eu fiz algo que não fiz, Elias respondeu, firme, mas sem agressividade. Me culparam porque era mais fácil do que procurar quem realmente fez. Noa se aproximou devagar e disse com simplicidade infantil, eu acredito em você. Elias sentiu um impacto tão grande que por um segundo esqueceu até da respiração. Aquela confiança inesperada mexeu com ele de um jeito que não sentia fazia anos. A madrugada avançava lenta, trazendo consigo um vento que atravessava as frestas do galpão. Elias permanecia sentado perto da porta, atento a qualquer som. Noa descansava encostado em uma pilha de caixas, enrolado no casaco grande demais para ele. O silêncio era pesado, mas necessário. Entre um ruído e outro da madeira velha estalando, Noa falou, ainda com a voz sonolenta, Elias, você vai me deixar quando amanhecer? A pergunta pegou Elias de surpresa. Ele olhou para o garoto, vendo insegurança em seus olhos cansados. Não vou te deixar, respondeu Elias, sem hesitar. Mas precisamos encontrar alguém de confiança para te levar para casa. Noa abaixou o olhar, brincando com uma ponta do casaco. Só não quero voltar para aquele homem. Elias respirou fundo. Ele sabia o quanto a criança estava assustada. Mas havia outra coisa queimando dentro dele. A sensação de que ajudar Noa talvez fosse sua chance de fazer algo certo no meio de tantas injustiças que vinham caindo sobre ele. Eu prometo que ele não vai te tocar de novo, Elias afirmou. Era uma promessa ousada para alguém que mal podia prometer sua própria segurança, mas era verdadeira. Noa se levantou devagar e caminhou até Elias. Sentou ao lado dele, apoiando a cabeça em seu braço. Elias ficou rígido no primeiro instante, mas logo relaxou. Fazia tanto tempo que não confiava em ninguém, e agora tinha uma criança confiando nele. Você tem família? Noa perguntou, curioso como toda criança seria. Elias sentiu um aperto no peito. Tinha, respondeu. Mas as coisas mudaram. Hoje, só tenho a mim mesmo. Noa ficou em silêncio por alguns segundos, pensando. Às vezes, quando a gente não tem ninguém, aparece alguém que vira importante. Elias desviou o olhar, não querendo demonstrar o impacto das palavras do garoto. Mas elas o atingiram profundamente. Foi então que um estalo ecoou do lado de fora. Elias se levantou imediatamente, indo até a fresta da porta. 2 sombras se moviam na rua, e não eram sombras de pessoas comuns. Eram passos calculados, cautelosos, pesados. Eles nos acharam, Elias sussurrou, voltando rapidamente para Noa. O garoto arregalou os olhos, o medo invadindo cada traço de seu rosto. É ele, Noa perguntou, a voz trêmula. Sim, e não está sozinho, Elias respondeu, puxando Noa pela mão. Eles correram para os fundos do galpão,
onde havia uma janela pequena e torta. Elias tentou forçar a madeira velha. Ela cedeu com um rangido alto demais para seu gosto. Do lado de fora, vozes começaram a se aproximar. Vai, Noah. Sobe primeiro. O garoto escalou as caixas com dificuldade, mas conseguiu alcançar a abertura. Elias o ajudou a passar para o outro lado. Quando ele próprio começou a subir, ouviu um estrondo na porta principal do galpão. Acha que pode se esconder de mim, moleque? A voz grave ecoou. Noah reconheceu imediatamente. Era o sequestrador. Elias apertou os dentes, forçando o corpo para passar pela janela antes que fosse tarde demais. Ele caiu na grama úmida do lado externo e puxou Noah para correr novamente. Atrás deles, a porta do galpão caiu, e passos pesados começaram a seguir o rastro dos dois. A caçada tinha começado de verdade, e Elias sabia que, se quisesse proteger Noah, não poderia continuar fugindo para sempre. Elias e Noah correram pela mata rala atrás da estação, desviando de galhos e raízes que pareciam puxar seus pés. O ar gelado queimava os pulmões, mas eles não paravam. Atrás deles, o sequestrador e outro homem avançavam rapidamente, guiados pelo farol de uma lanterna forte. Elias sabia que não poderia competir com eles em velocidade por muito tempo. Precisava de um plano. Olhando ao redor, percebeu uma antiga ponte de madeira que atravessava um riacho raso. A estrutura estava velha, rangendo sempre que o vento batia. Por aqui! Gritou para Noah. Eles atravessaram a ponte, e Elias, com um impulso rápido, chutou uma das tábuas soltas. A madeira cedeu mais do que esperava. Se os homens tentassem seguir, poderiam muito bem despencar. Era um atraso, não uma solução definitiva, mas servia. Do outro lado da ponte, eles pararam por alguns segundos para recuperar o fôlego. Noah estava sem ar, mas determinado. Elias se abaixou diante dele. Tá quase, Noah. Só preciso que confie em mim até o fim. Eu confio, respondeu o garoto sem hesitar. Um barulho alto ecoou atrás deles. Um dos homens realmente havia caído entre as frestas da ponte, mas o outro ainda avançava. Elias apertou a mão de Noah e seguiu correndo até chegarem em uma estrada de terra iluminada pela lua. Ao longe, surgiram faróis de carro. Elias congelou por um segundo. Podia ser ajuda, ou problema. Quando o veículo se aproximou, ele reconheceu o logotipo pintado de azul, polícia. Seu coração disparou. Ele nunca esqueceria como fora acusado, preso e difamado sem chance de defesa. Noah, porém, correu para frente, acenando desesperado. Ajuda! Por favor! O carro brecou com violência. 2 policiais desceram, surpresos ao ver as expressões dos dois, uma criança apavorada e um fugitivo exausto. Antes que Elias pudesse falar, o sequestrador surgiu na estrada, vindo da mata. Essa criança é minha. Ele sequestrou o garoto, gritou o homem, apontando para Elias. A mentira foi dita com tanta convicção que por um instante o silêncio tomou conta. Os policiais olharam para Elias com suspeita imediata. Ele levantou as mãos devagar, mas seus olhos estavam fixos em Noah, e isso bastou. Noah correu até o policial mais próximo, segurando a camisa dele. Ele tá mentindo. Foi esse homem que me sequestrou. Elias me salvou. Ele me protegeu o tempo todo. As palavras do garoto foram firmes, certeiras, e carregadas de uma coragem que Elias jamais esperava ver. O sequestrador tentou avançar, mas os policiais reagiram rápido, sacando as armas e ordenando que ele ficasse no chão. O homem hesitou por apenas um instante antes de tentar fugir, mas foi rapidamente contido e algemado. Elias permaneceu parado, mãos no ar, esperando o pior. Um dos policiais se aproximou. Você é o jovem procurado. Elias Duarte. Sou eu, respondeu, a voz firme apesar do medo. Mas nunca sequestraria ninguém. Eu estava fugindo porque fui acusado de algo que não fiz. O policial o observou por alguns segundos antes de dizer: acabamos de receber novos relatórios. A investigação virou. Testemunhas apareceram. Você foi declarado inocente. Estávamos justamente procurando você para te informar e te levar em segurança. O impacto daquelas palavras fez Elias quase perder o equilíbrio. Depois de dias fugindo, escondendo-se, desconfiando de todos, finalmente a verdade vinha à tona. Noah sorriu para ele, como se já soubesse desde o começo. O policial se aproximou mais, desta vez sem rigidez. E pelo visto, não é quem todos pensavam mesmo. Você acabou de salvar uma vida. Elias olhou para Noah, que correu e o abraçou com força.
Pela primeira vez em muito tempo, Elias sentiu que não estava sozinho, e que, apesar de tudo, ainda havia lugar para ele no mundo.